Fala pessoal, quanto tempo, né? Voltamos aí com o vídeo Start semanal, que era um vídeo que eu fazia todo domingo à noite lá na minha casa, só que como eu me mudei agora não trabalho mais em casa, mudei meu trade system aqui, né? Minhas coisas, então ficou um pouco fora de mão, só que estamos se organizando aí, vou lançar o vídeo hoje, vou jogar o vídeo para vocês aí de novo e espero conseguir agora toda semana continuar com esse vídeo para não perder, né? O fio da meada. Achei importante, o pessoal gostava, recebi bastante elogio sobre esse vídeo, que ajudava bastante na hora de analisar alguns papéis. O pessoal já ia preparado para alguns ativos que gostou da minha análise, né? Então vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos de costume começar pelo nosso Ibov, né? O nosso Ibov, o que acontece? Estou gostando, por quê? Porque está subindo de forma saudável, ó. Expansão, contração. Então a gente teve aqui ó, uma expansão, uma contração, uma expansão e agora provavelmente vem uma contração, né? Que seria uma correção para o preço continuar a subir. Tá? Então isso pode acontecer o quê? Perdendo esse candle aqui doji, né? Que foi um candle de decisão no pregão de sexta-feira. Então ele aqui perdendo essa mínima aqui, ele pode vir corrigir até esse topo anterior, tá? Que era mais ou menos nessa região aqui de 109.100. Fazendo isso, a média móvel de 21 períodos e a média móvel exponencial de 9 períodos, elas começam a encostar melhor no preço, fica mais pertinho e aí o mercado começa a ter mais força para continuar um movimento de alta saudável, tá? Então, a princípio, os próximos dias, o Ibov pode vir uma correção, tá? O que me animou bastante também foi esse ombro, cabeça, ombro. Quem me conhece aí sabe que eu analiso bastante figuras gráficas. Então tá aqui um ombro, cabeça, ombro de reversão de tendência, ombro, cabeça, ombro invertido, né? Quando a gente tem uma reversão de baixa para alta. E o que acontece? O alvo dessa reversão é sempre o tamanho do último fundo aqui, ó, do ombro, cabeça, ombro invertido, que seria o fundo maior, né? A cabeça do ombro, cabeça, ombro. E o alvo dele é aqui, ó, nessa região dos 117.370. Então aqui também coincide com uma briguinha que teve nessa região aqui, então pode ser um bom alvo do Ibov. Se ele fazer isso, ele sobe mais 5.000 pontos aí, que seria bem interessante para todos os papéis, né, nossas ações aí subirem também, tá? O mini índice, como a gente já sabe, né, não está muito diferente, ele é a sequência do Ibov, né, só que pelo fato de ter um pouco mais de liquidez e ser operável, né? O Ibov não é operável, o Ibov é só para analisar mais ou menos o termômetro do mercado de capital, né? Das ações aqui no Brasil. E o índice ele é uma representação do Ibov, só que operável. Então ele na maioria das vezes vai replicar o movimento e ele replicou aqui esse movimento de alta, movimento de baixa. Agora ele tem um pouquinho mais, né, de espaço para depois ele começar a correção, que seria esse alvo aqui no 114.450. Ele é importante também porque ele é um preço de abertura, né? Olha aqui nesse dia aqui, a gente consegue ver melhor no gráfico de 60 minutos, ó. Que dia que foi? Foi dia 29 de abril. Vamos olhar aqui, dia 29 de abril. Ó, a gente teve um gap bem importante nessa região aqui, ó, no gráfico de 60 minutos. Eu acredito que o índice vai vir buscar esse fechamento de gap não muito, né? Não vai demorar muito para vir buscar esse fechamento. Só que tem bastante empecilho, né? No gráfico diário a gente tem essa média de 50 aqui, que é bem nessa região dessa abertura, ó, bem nessa linha aqui. Então pode ser que ele dê uma atrapalhada, dê uma travada para depois ele corrigir antes de ele vir fechar esse gap, né? Então é bem importante começar a entender como é que o mercado vai chegar naquela região de preço ali. Se ele vir e faz uma correção puxado pelo Ibov e depois ele sobe devagarinho e chega nessa região aqui com o mercado, né, mais tranquilo, subindo de forma organizada e saudável, ele até tem força, consegue ter mais força para chegar aqui nos 115.600, seria o fechamento do gap. Agora, se ele já tentar vir sem corrigir, sem fazer um movimento aqui, esperar essa média de 21 chegar mais perto do preço, aí fica um pouco mais difícil. O mercado chega esticado, chega cansado, né? Então, duas situações aqui. Primeiro, pode vir uma correção bem saudável também nesse topo anterior aqui, né, no índice futuro, né, que seria os 110.350, que também seria aquela mesma visão do Ibov, né? Isso facilitaria depois o mercado conseguir romper essa região aqui da primeira fronteira, desse gap longo aqui no gráfico de 60, para depois vir o fechamento dele, que seria 115.740. Então ficar ligado aí
que o índice, independente das situações, ele no médio prazo, assim, ele está bem bonito. Tá? E aqui também a gente consegue também ver o ombro cabeção invertido, com alvo também, que vai dar mais ou menos nesse fechamento do gap. Tá? Então vamos lá para o dólar. O dólar, como previsto, né, ele fez aquela queda forte desde o início do ano, agora ele vem, faz uma correção e agora ele tenta continuar a tendência. Como ele vem esticado também, a gente não tem um movimento de correção bonito para depois ele continuar caindo, provavelmente ele vai sentir esse 4664, tá? Então ele vem, realiza alvo, sente uma correção, espera a média de 21 chegar também, a média de 50 vem aqui por cima do preço, né? Porque o que seria mais bonito, né? Pro dólar continuar caindo. Essa média móvel de 21 períodos vem aqui por aqui. Como a média móvel de 50 períodos ela é um pouco mais devagar, ela vai continuar caindo, mas ela vem fazendo isso aqui, ó. E aí acontece aqui, ó, um cruzamento entre a média de 21 com a média de 50, e a média de 50 começa a defender melhor a tendência no longo prazo, que seria para perder esse fundo aqui e o dólar continuar caindo, né? Que é o que a gente espera, né? Nesse caso, o que acontece com a média de 9? Ela trabalha mais perto do preço, ela vai ficar aqui dando uma enrolada, mas ela, importante, ela sempre ficar descendente ainda para manter a tendência de baixa, né? Que nem a gente consegue ver aqui como ela veio defendendo a tendência de queda no dólar aqui em fevereiro e janeiro desse ano ainda. A gente vê que ela atua aqui, 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 aqui. Então, olha como ela defende sempre o preço. A hora que o dólar precisa de uma correção um pouco mais acentuada, quem defende aí? Aí a média de 21 períodos. Tá? Aí depois ele tenta, vem na média de 21, faz uma dupla rejeição, né? Perde essa linha aqui, que é a linha de eixo, dessa estrutura dessa dupla rejeição, e ele continua caindo. Tá? Então agora, eu acredito que antes de corrigir, o dólar vem realizar esse alvo aqui no 4.664, depois ele vem com uma correção onde as médias vão se alinhar e ele continua caindo, ganha força, né, para continuar caindo. Né? Então, dólar no longo prazo nada de compra, mas também no curto prazo não dá para acreditar que ele já vai vir perder topo. Tem que esperar o movimento de correção para depois vender de novo, tá? Começando nas ações, gostei de BIF, né? Por que eu gostei de BIF? Gráfico semanal, tá? Então, gráfico semanal quer dizer o quê? Operação de longo prazo. Quanto mais tu vai aumentando o tempo gráfico, mais vai ser longa a tua operação. Diminuindo o tempo gráfico, mais curta vai ser a tua operação. Então a gente tem aqui, ó, um movimento no gráfico semanal, né? Um candle muito forte no gráfico semanal. Ele já rompeu o estopinho anterior aqui, que a gente consegue ver melhor ele no gráfico diário, né? Que seria esse aqui. A gente vê que tem um candle forte já fechando em cima dessa região e ele fecha um pouco acima dessa máxima, mas não do jeito que eu gosto, né? Porque o rompimento, a maioria deles falham, né? Dados dizem que 80%, 70% dos rompimentos falham e que para entrar no rompimento válido ele tem que ter algumas características importantes, que uma delas é o fechamento longe da resistência anterior, né? Então essa resistência mais ou menos nessa região aqui do 13,70 e ele fecha no R$14, ele fecha aí quase 30 centavos, 29 centavos acima da resistência, mas tem essa mínima aqui, ó, desse candle aqui dessa semana, que ele pode incomodar. Aí nesse caso ele fechou bem pertinho dessa resistência, tá? Então quem é um pouco mais arrojado, que quer comprar o papel mesmo assim, não quer esperar uma correção, dá para entrar, tá? Dá para entrar para o gráfico semanal. Provavelmente o mercado vai dar uma enroladinha ainda, né, para depois ele subir, mas o gatilho tá aí, a visão tá aí de pivô de alta, tá tudo aí bem combinado, né, bem organizado assim para continuar alta, né? Então é isso aí, BIF a princípio tendência forte, gráfico diário tá mostrando que o papel tá um pouco esticado, ele pode vir uma correção que seria mais saudável. Quem é um pouco mais paciente, vale a pena esperar que ele venha, corrige em cima das médias e dá entrada de novo. Mas quem quer garantir o trade, né, vai que o papel dispara, já está valendo a entrada, tá? BR Foods eu gostei desse engolfo de alta aqui no semanal, tá? O engolfo de alta mais aquele que tem mais assertividade, que tem uma probabilidade maior de sucesso, né?
Seria se ele fizesse o quê? Se o candle, esse candle aqui, ele viesse e abrisse aqui mais embaixo, ó, engolindo até a mínima desse candle aqui. Mas mesmo assim, ele engole o corpo do candle e finaliza aqui fechando acima das máximas dele. Isso mostra uma força compradora bem interessante e o papel já começou a querer fechar acima desse suporte, ó. Tá? A gente consegue ver melhor esse fechamento acima do suporte no gráfico diário, ó. Ó, o gráfico diário tem suporte aqui que era importante. Ele tentou perder, fez o ombro, cabeça, ombro invertido, dando um sinal de reversão de tendência. E agora, no pregão de sexta-feira, ele fechou um candle acima desse suporte. Isso meio que configura um falso rompimento, né, de suporte. E falso rompimento de suporte depois reflete no movimento de alta bem forte, porque os compradores conseguem ver que faltou força na parte dos vendedores. E os vendedores que estavam imaginando o mercado caindo, eles estopam. Então tem o pessoal que compra porque estopou e o pessoal que compra porque entendeu o falso rompimento. Então ele pode subir com bastante força, tá? E o alvo do ombro, cabeça, ombro invertido seria esse aqui dos R$18, tá? Então é um alvo bem grande, é 20% de alta ainda, mas é um papel que tecnicamente não, fundamentalmente é um papel bom. BR Foods aí tem números bem legais assim, né, na questão do fundamento da empresa, e também é um papel que ele já valeu, né, valeu bastante, né? Olha só, olha, puxar o gráfico aqui, ele chegou a valer quase R$80, né? Então um papel que ele é forte fundamentalmente, então ele pode sim dar esse movimento de alta aí nos próximos dias, não digo dias, né, que ele vai dar em dias esses 20 e poucos por cento, mas no decorrer de algumas semanas ele pode entregar esse movimento, tá? Então ficar ligado com o BR Foods. Fleury também tem um ombro, cabeça, ombro invertido e está fazendo um pivô de alta, ó. A gente pode ver aqui que isso aqui é correção de 38.2 de Fibonacci, né? Que isso também mostra um movimento saudável do pivô e forte também, né? Aqui, ó. Olha como ele para exatamente em cima da correção de 38.2, né? Isso mostra que o pivô está forte, que a tensão de virada de tendência também está forte. Ficar atento ao que? Nesse canal de baixa. Esse canal de baixa aqui a gente pode ver que vem desde fevereiro, bem início de fevereiro ele começa a fazer esse canal. Então o rompimento desse canal é muito importante para o papel ganhar força também na alta, né? Então o que a gente tem que ficar atento? Ao pregão de segunda-feira. Se perder essa mínima aqui, ele pode ter uma bandeira de baixa, ele voltar para esse canal e continuar caindo. Se ele já faz um candle positivo e fecha aqui por cima, ele já dá uma confirmação maior ainda que esse canal foi rompido, né? Então ficar atento com o rompimento desse candle aqui, desse doji, né? Deixei até uma linha aqui com alarme. Se ele romper aqui, o programa me avisa no canto inferior aqui direito, e aí a gente consegue ter um sinal, né, um gatilho de compra. Se caso ele perder mínima, aí eu espero o mercado se movimentar melhor, criar uma estrutura e aí sim tentar romper de novo essas regiões de topo, eu tento comprar, tá? Então ficar atento na máxima e mínima do pregão de sexta-feira. E por último é a Simpar, né? Simpar aqui rompendo uma região aqui de topo muito importante com esse candle no gráfico diário, né? A gente teve uma alta bem expressiva do papel aí no pregão de sexta-feira de 5% com volume muito grande. Olha o volume que ele fez, ó. Olha quanto tempo que o mercado, que esse papel não fazia esse volume alto. O gráfico semanal também está bem legal e tem um estudo um pouco mais afinado no gráfico semanal, que seria a primeira visão de um fundo duplo, né? O mercado corrigiu até essas regiões aqui, que seria uma região que ia incomodar, ela já incomodou na primeira vez que tocou, tentou sentir, mas a tendência estava forte de queda ainda, e Ibov ainda estava caindo nessas datas aqui, que foi final de 2021, aí o papel não conseguiu reagir bem, né, no suporte e começar a virar a tendência. Mas ele formalizou aqui um fundo duplo, que é um sinal de reversão de tendência, venceu essa média de 21 aqui, começou a trabalhar em cima dela e agora fez um candle de força que comprador, ativando o fundo duplo de novo, né, que aquele ativou, fez o pullback e agora deu uma nova entrada de fundo duplo, agora um pivô de alta também dando entrada, e aqui seria um pullback plano, né, em cima dessa média de 20, que é o que? O mercado rompe a média de 20, peraí que selecionei a ferramenta errada, ele rompe a média de 20, essa aqui, de 20, 21,
depois ele faz o movimento de correção em forma de bandeira, em forma de retângulo. Eu vejo bandeira, né? Tem pessoas que vão ver retângulo, mas enfim, a direção do gráfico e o objetivo do gráfico a princípio é o mesmo, né? Puxada, correção e agora uma nova puxada. E aí a gente pode ter onda 1, onda 2, onda 3, né? Que seria ondas de Elliott, e a gente pode medir essas ondas pelo estudo de Fibonacci, né? Tá aqui o movimento do topo até o movimento do início do movimento. Puxamos do topo desse movimento e do início dele. E aí a gente tem as correções. Me enrolei tudo aqui, mas saiu. Então tá aqui as correções, ó. 38.2, 50%, 61.8. Ele finalizou a correção no 61.8. A gente vê aqui como entrou força compradora várias vezes aqui defendendo essa região. E agora ele está vencendo esse topo anterior, que a gente consegue também ver para o Fibonacci, né? Então a gente agora joga o 38.2 aqui nesse topinho. Primeiro alvo 13,63, segundo alvo 14,81, terceiro alvo 16,71, que coincide bem com esse topo anterior, tá? Então o papel tá muito top, vale a pena já na entrada, na superação dessa máxima desse candle da semana passada, né? Então fica aí a dica, assim, na minha opinião é o melhor papel aí de todos que a gente analisou hoje. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Voltamos aí com poucos papéis por enquanto, né? Voltando devagarinho, tentando passar algo bem seguro mesmo. E aí vamos ver se a gente consegue fazer toda semana, né? Não prometo nada, mas vou tentar toda semana fazer o vídeo de site semanal para manter aí o canal do YouTube ativo e vocês preparados aí toda semana. Valeu, tamo junto, é nóis!